Nos orgulhamos ao afirmar que a Bíblia é o livro mais lido, mais traduzido e mais vendido no mundo. Sim, e temos razão para isso. Trata-se de uma obra cuja importância para a civilização ocidental é incalculável. Somos um povo com raízes culturais profundamente ligados aos grandes laços civilizatórios, embasados em valores que nos trouxeram até aqui como sociedade organizada, e isso devemos, sim, ao maior livro da história do mundo civilizado, a Bíblia. A Bíblia Sagrada, como o próprio nome indica, é sagrado porque oferece o balizamento religioso para a maioria esmagadora da população mundial. Ela é o firme fundamento da fé de aproximadamente 2,3 bilhões de pessoas, ou seja, quase um terço da humanidade. Mas não é apenas isso. A Bíblia é um compêndio que vai além do aspecto religioso. É também histórica, filosófica e, em muitos aspectos, científica. Ao longo dos séculos, ela tem oferecido ao mundo um arrimo psicológico e moral por meio da qual é possível compreender a nossa consciência enquanto civilização. Já traduzida para mais de 3.000 idiomas e com quase 4 bilhões de cópias distribuídas, tornou-se de longe o livro mais influente e importante da história da humanidade. Mesmo que você não seja cristão, é muito provável que já tenha tido contato com algum texto bíblico. Suas páginas são repletas de uma grandiosidade literária que torna praticamente impossível até ao mais cético ignorá-las. E se você é cristão, sabe quão belo é o propósito da mensagem das Sagradas Escrituras e quão profundo e impactante é o seu efeito em nossa vida. O escritor Victor Hugo afirmou que a Bíblia é um livro que, desde a primeira letra até a última, é uma emanação superior, um livro que contém toda a sabedoria divina. Um outro escritor, chamado Humberto Roden, definiu a Bíblia como sendo a alma da humanidade cristalizada em livro. E, continuando ainda com as palavras de homens ilustres que ousaram falar sobre este grande livro, o grande escritor russo Fyodor Dostoiévski disse: "Eu vos recomendo ler a Bíblia toda." Chega-se à conclusão de que a humanidade não possui nem pode possuir outro livro de igual significação. O próprio filósofo Jean-Jacques Rousseau disse: "Confesso que a majestade das Escrituras me abisma e a santidade dos evangelhos fala ao meu coração." Tudo isso é muito bonito de ouvir e alegra o coração daquele que crê na palavra de Deus. Contudo, há algo que muitas vezes passa desapercebido ou até é pouco conhecido sobre a Bíblia. Sim, a história da Bíblia possui um lado doloroso, marcado por perseguições e por um legado de sangue pago para que ela chegasse até nós. Este livro, cercado de definições tão maravilhosas, também viveu momentos de grandes infortúnios. Para que este livro chegasse preservado aos nossos dias, muitas pessoas pagaram e ainda pagam um alto preço. A Bíblia não é apenas o livro mais vendido do mundo, é também o livro que mais sofreu e sofre perseguições. Foi o mais queimado em fogueiras, o mais proibido e, ao longo dos séculos, vem superando perseguições implacáveis promovidas por líderes, governos totalitários e organizações poderosas. O historiador Heinrich Graetz relata que, já no ano 167 a.C., o rei Antíoco Epifânio tentou destruir todos os rolos dos escritos que hoje conhecemos como o Antigo Testamento. Eles só sobreviveram porque existiam comunidades judaicas fora de Israel e, portanto, fora do alcance direto de Antíoco. Como percebemos, desde os tempos mais remotos, a Bíblia Sagrada vem sofrendo ataques e perseguições sistemáticas e, na atualidade, isso não é diferente. Talvez até tenha se intensificado. Segundo a Wycliffe Global Alliance, ainda existem quase 4.000 línguas no mundo para as quais não há tradução completa da Bíblia.
Isso representa cerca de 255 milhões de pessoas sem o acesso à palavra de Deus. A maioria delas está concentrada no continente asiático. Países como a Coreia do Norte, o Afeganistão, o Paquistão, o Irã, a Arábia Saudita, Maldivas, Emirados Árabes, Catar, China, Vietnã, Turquia, entre outros, são locais onde possuir um exemplar da Bíblia pode ser motivo de perseguição, prisão ou até morte, segundo a organização Missão Portas Abertas. Entretanto, a perseguição à Bíblia não se restringe apenas a países dominados por outras religiões ou por ideologias políticas contrárias aos valores cristãos. Recentemente, na Escócia, um país que já foi quase 100% cristão, o parlamento tentou aprovar um projeto de lei sob o pretexto de combater o discurso de ódio, que na prática penalizaria a Bíblia por sua doutrina moral e ética. Nos Estados Unidos, país fundado sobre os alicerces cristãos e cuja Bíblia foi a base estrutural, em 2020, durante manifestações contra a atuação da polícia, exemplares da Bíblia foram queimados. No Brasil, projetos de lei estaduais que previam a manutenção de exemplares da Bíblia em bibliotecas escolares foram questionados pelo Ministério Público e acabaram sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal, que, sob a relatoria da então ministra Rosa Weber, tais leis foram consideradas inconstitucionais sob a alegação de ferirem a laicidade do Estado. Perceba, não é preciso ir muito longe para constatar que o livro sagrado dos cristãos, apesar de sua extraordinária importância histórica, cultural e civilizatória, continua sendo boicotado, perseguido e muitas vezes odiado e desrespeitado. A própria Agenda Globalista para 2030 traz em um de seus itens a proposta de que os valores ocidentais serão fortemente testados. Vale lembrar que os valores ocidentais estão profundamente enraizados na Bíblia, o que leva muitos a interpretarem tais diretrizes como uma ameaça indireta às Escrituras. Ainda assim, não se preocupe, a Bíblia já provou ao longo da história que jamais sucumbirá às perseguições nem ao tempo. E, como disse o próprio filósofo Immanuel Kant, a existência da Bíblia como livro para o povo é o maior benefício que a raça humana já experimentou, e todo o esforço para depreciá-la é um crime contra a humanidade. E eu digo não se preocupe, mas porém valorize a sua Bíblia. Ela é um tesouro que você tem em suas mãos, trazido através dos séculos por mãos e corações que pagaram o preço para que hoje ela estivesse à sua disposição. Abraham Lincoln declarou que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Neste dia da Bíblia, comemorado no segundo domingo de dezembro, pegue a sua Bíblia, comece a conhecê-la melhor, porque, segundo Churchill, ninguém pode ser considerado verdadeiramente bem preparado se não tiver um conhecimento profundo da Bíblia Sagrada. Olá, eu sou o Martos. Gostou do vídeo? Então, vou te convidar a você conhecer o canal, conhecer os outros vídeos aqui já disponíveis no canal. Se te interessar, te convido a se inscrever e acompanhar aí a nossa jornada de produção de conteúdo. Vai ser uma honra ter a sua companhia. Se você conhece alguém cuja mensagem desse vídeo possa interessar, também peço a tua gentileza de você compartilhar ele, deixe o seu like, deixe seu comentário sobre o que você pensa do assunto, sobre o que você tem a dizer sobre este grande livro, a Bíblia Sagrada, e foi uma honra ter a sua companhia. Um grande abraço e até o próximo.